De volta com o segundo bloco do Jogo do Poder, entrevistando hoje o governador reeleito de Sergipe, Marcelo Deda, do PT. Participa também Ilimar Franco, colunista da coluna Panorama Político do jornal O Globo. O governador Ilimar levantou aqui uma questão interessante. A oposição hoje, até entrevistei outro dia o novo líder do PSDB no Senado, senador Álvaro Dias, do Paraná. Ele já havia dito isso aqui no programa. A oposição não tem nem número para convocar uma CPI. As CPIs sempre são um problema para o governo, mas a possibilidade que a oposição tem de convocar uma comissão parlamentar de inquérito também acaba funcionando como um certo freio para as tendências naturais que possa haver dentro de qualquer governo, não desse governo especificamente, no sentido de fazer coisas erradas, no sentido de cometer atos ilegais ou atos que vão contra o interesse público. Você não acha que, sem uma oposição capaz de convocar uma CPI, o governo fica solto demais? Não. Eu acho que a sociedade civil brasileira hoje é bastante crítica. Nós temos uma imprensa muito atuante, muito questionadora. Nós temos instituições republicanas que funcionam plenamente. A oposição tem o tamanho que a democracia brasileira lhe deu. E a oposição saberá encontrar ferramentas de intervenção parlamentar ou de intervenção política na sociedade que possibilite vocalizar seus protestos, seus questionamentos ou suas denúncias. Nós fomos oposição. Eu já fui oposição num parlamento de 24 com apenas 2 deputados. Não é? Isso nunca me impediu de exercitar plenamente aquilo que eu considerei ser o dever da oposição. Eu considero que, repito, o tamanho que a oposição brasileira tem hoje não foi consequência de um casuísmo, de um pacote, foi a tradução das urnas. A população decidiu, não é, construir uma composição congressual onde a maioria desse governo é uma maioria indiscutível. Governador, nos últimos 20 anos existe uma espécie de, digamos assim, moda. Às vezes reflete uma necessidade real do país, às vezes reflete uma necessidade real de implantar determinados programas políticos e ideológicos do país, que é a questão das reformas. O atual governo, embora ele seja um governo heterogêneo, que represente variados interesses, ele tem uma maioria constitucional hoje, tanto na Câmara quanto no Senado, para produzir reformas. Quais reformas o senhor acha que é necessário implementar nos próximos 4 anos e se isso vai ocorrer no governo da presidente Dilma? Se existe esse propósito do governo de encaminhar algum tipo de reforma? Eu considero que nós temos 2 reformas que são tão difíceis quanto inadiáveis. Eu temo muito aquelas reformas que conseguem formar um relativo consenso. Quanto mais consensual, mais difícil. Quanto mais pessoas vão à tribuna defender a reforma política, mais difícil ela fica de se concretizar. Quanto mais pessoas se dirigem à opinião pública brasileira para criticar o sistema tributário vigente e para pregar um novo modelo de sistema tributário, mais a reforma tributária fica difícil. Mas eu diria que essas são reformas necessárias. A primeira delas, que eu considero que é preliminar a todas as outras, é uma reforma política. Eu creio que o sistema político, partidário e eleitoral brasileiro se esgotou. E hoje vivemos uma situação inédita, talvez, desde a redemocratização, que é a plena insegurança das regras do jogo político. Nós temos tribunais que, a depender da maioria doutrinária que eles tenham, seja o TSE, seja o STF, alteram profundamente a regra da disputa eleitoral. Nós temos agora, por exemplo, um drama. Todos os governadores que estão convocando deputados para compor o seu secretariado fazem aos seus assessores a seguinte pergunta: como é que o tribunal daqui está entendendo? É o suplente do partido ou o suplente da coligação? É uma regra absolutamente nova que apareceu na vida política brasileira há 2 meses, 3 meses atrás. Então, essa insegurança jurídica dos tribunais legislando, não é, de uma hipertrofia do papel do judiciário, tem criado uma dificuldade grande que pode se transformar num obstáculo significativo para o fluxo da ação política e do próprio trabalho dos governos. Aliás, o senhor, no seu mandato anterior, enfrentou e venceu aí uma longa
batalha na justiça, havia um pedido de impugnação, de cassação da sua candidatura, o senhor venceu. Mas a dúvida que fica, governador, é a seguinte: o sistema político brasileiro tem problemas. E as ideias que nós vemos aí na praça para resolver esses problemas, elas têm um outro problema, que é a tentativa permanente de reduzir o poder do eleitor. Vou lhe dar um exemplo. Tem uma proposta lá no Congresso, que já tentaram votar algumas vezes, e não anda, por motivos evidentes, que é a da lista fechada, que é os partidos nas eleições para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores, definem a ordem da lista e se elegem os primeiros da lista conforme o número de cadeiras que o partido conseguiu. Não é o eleitor que vai votar mais no candidato, é o partido que vai dizer quem é o candidato que vai estar em cima na lista, ou seja, que vai ser eleito, e quem é o candidato que não vai estar. Por que toda vez que os políticos pensam e propõem uma reforma política, em vez de aumentar o grau de liberdade, o grau de participação do eleitor, se procura alguma maneira de reduzir essa capacidade, essa possibilidade real de o eleitor tem de influir na política propriamente dita? Eu quero primeiro discordar da forma como você interpretou o voto em lista. O voto em lista é um instrumento... Eu não interpretei, ele é assim, ele funciona assim. Você interpreta como uma redução da opção do eleitor. Eu interpreto como um instrumento para fortalecer o sistema partidário e para viabilizar uma redução da prática de ilícitos, especialmente do abuso do poder econômico nas eleições. Governador, financiamento público com votação individual é algo extremamente difícil de ser posto em prática. Nós vamos ter, outra vez, dificuldades constantes, questionamentos permanentes a respeito da legitimidade da eleição do deputado A ou do deputado B. A lista, como um instrumento de apresentação de candidaturas ou de projetos ao eleitorado, não é uma inovação agora, é uma coisa que funcionou na Europa, alguns questionam, alguns criticam, mas que foi uma forma adotada de maneira muito intensa, especialmente na Europa. Eu defendo o voto em lista como uma ferramenta necessária hoje. Mas vamos tirar essas posições a priorísticas, de modelo de voto, etc., e vamos focar no seguinte: é preciso que o Congresso Nacional se reúna para fazer um profundo exame do atual sistema partidário e eleitoral do Brasil. Seja para consagrá-lo, retificando aqui e acolá algum desvio ou algum problema, seja para mudá-lo profundamente. O que não dá é para nós adiarmos essa questão da agenda política brasileira. O Congresso tem que decidir se quer esse sistema do jeito que está e reafirmá-lo, aqui e acolá fazendo algum conserto, ou se vai abrir para uma ruptura maior com relação a um novo modelo que vai ser levado para os eleitores como sistema de votação ou como sistema... porque a questão não é só de votação, é a questão da fidelidade partidária, é a questão... Governador, o senhor vê a existência de uma maioria hoje no Congresso a favor de algum modelo para aprová-lo? Não. Nesse momento não. Agora, se você não abrir o debate, você não tem como aferir essa maioria. Eu gostaria, eu até tentei interrompê-lo naquele momento que o senhor estava respondendo, porque uma coisa nós precisamos reconhecer: o partido no Brasil que tem democracia interna é o PT, é o seu partido. Isso, o partido grande, né? Tem partidos pequenos que têm ali um processo democrático mais consolidado, mas dos partidos grandes, dos partidos importantes do Brasil, o PT é um exemplo de democracia interna, porque todos os seus dirigentes são eleitos por eleições. É uma coisa até diferente. Agora, nos outros partidos, na política brasileira, o que nós vemos é o cartório, é o domínio de uma pessoa ou de um pequeno grupo sobre o partido. O senhor não acha? Eu vou voltar à questão do voto em lista, porque a posição do seu partido, a sua posição, é a posição da presidente da República, a posição do ex-presidente Lula, é a posição que o PT, que é o partido hegemônico, hoje defende. O senhor não acha que é um risco muito grande para a democracia brasileira os partidos que não têm democracia interna e partidos que a lei não obriga que tenham democracia interna terem esse poder todo de definir quem vai ser eleito, quem não vai ser eleito? Porque isso é um problema. Você fala assim, não, mas vamos abrir o debate sem discutir, em primeiro lugar, o modelo. Mas os modelos estão colocados, porque as propostas estão colocadas. Não fica esse risco, não fica essa dúvida, esse temor? Alô, quando eu falei no tema da reforma política, eu falei reforma partidária e eleitoral. Não é apenas uma reforma da forma
como o eleitor vai escolher os seus candidatos, mas também é uma nova legislação sobre a organização e a estruturação dos partidos, para que eles tenham, objetivamente, mais democracia interna e para que eles tenham mais legitimidade. O que nós temos hoje no Brasil, essa multiplicação excessiva de siglas, também é algo muito nocivo. Muito bem, nós vamos continuar discutindo esse assunto, é um assunto importante da reforma política, mas agora vamos para o nosso segundo intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o terceiro bloco do Jogo do Poder, entrevistando o governador reeleito de Sergipe, Marcelo Deda, do PT.